Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quero convidar todos os irmãos a nós nos colocarmos em pé, em nome de Jesus. Desde já queremos convidar também os moradores aqui da rua Doutor, Doutor Otávio, Doutor Silva Neto. Os vizinhos aqui do irmão Alex, da irmã Catiane, para participar conosco desse culto. Vocês também são os nossos convidados, amém? Povo de Deus, vamos ler a palavra do Senhor, livro dos Salmos, Salmo de número 100, Salmo de celebração. Hoje é um culto de celebração ao Senhor nosso Deus, então nós queremos começar com a leitura do Salmo de número 100. Após a leitura, nós vamos estar orando e também adorando o Senhor com os nossos hinos congregacionais. Irmão Paulo Veras já está ali na agulha, ele entoando o primeiro número. Então, na oportunidade, irmão Paulo, após o irmão Paulo, vamos ouvir também a irmã Clara, já avisando aqui de antemão. Após a irmã Clara, a irmã Socorro, também adorando o Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Quem encontrou o texto referido, diga amém. Vamos ler. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e nos seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quem mais precisa de oração? Irmão Alex, chega aqui para orar ao Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo esse dia, Senhor, que está findando, por todas as bênçãos que nos concedeste, Senhor, pela tua proteção, pela tua graça e principalmente por tua salvação. Senhor, que nesta noite nós prestamos um culto a ti verdadeiro, de fé em espírito, Senhor, para que prestamos o culto, Senhor, de forma a honrar o teu nome. Venha abençoar todos que aqui estão, aqueles que ainda virão e os que não puderam vir. Que nesta noite nós possamos sempre estar sobre a tua presença e sobre a tua proteção. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Ao hino 124. Vou virar assim só para aqui lá para não ficar por aqui. 124. Não é possível fazer essa coisa. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador.
vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Sol e lua, corros estelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Agora é nós. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe veraz louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Amém. Não, eu tentei. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. O hino de número 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti.
Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com o número 88. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, vamos ficar em pé mais uma vez. Agora eu quero pedir que vocês localizem Filipenses, capítulo de número 2. Carta aos Filipenses, fica logo depois da carta aos Efésios, capítulo 2. Nós estamos em praça pública, uma maneira de falar, né? Em via pública. E mesmo estando em via pública, nós estamos em um culto de adoração, de louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Por que estou dizendo isto? Não é porque nós estamos em uma via pública que nós não podemos adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero dizer que vocês têm liberdade para exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Filipenses capítulo 2, quem encontrou diga amém. Vamos ler
a partir do versículo de número 4. Diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Eu quero que você repita o versículo 9, vamos lá. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre, para que ao nome de Jesus, deixa seu fundo, por favor. Vamos ler mais uma vez. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos, o 11. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Convidar aqui o irmão Joedes para fazer esta oração. Vamos orar. Bendito e santo Deus, Pai querido, nós estamos nesse momento na Tua presença santa para render graças a Ti, Senhor, para adorar o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, e porque, Senhor, só a Ti devemos, Jesus, adorar. Sobre todo joelho, Senhor, se dobrará diante de Ti, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é o único Senhor, o Deus o qual devemos adorar. E nós pedimos, meu Deus, a Tua presença nesta noite, para receber, Jesus, a adoração devida a Ti. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, como nós já falamos, estamos em um culto em ação de graça. Eu quero chamar aqui antes um louvor, e logo após esse louvor, a irmã Catiane vai estar aqui apresentando a sua família que está aqui presente, os amigos que foram convidados, e também dando aqui a sua fala nessa noite. Quero convidar a irmã Priscila, filha da irmã Catiane, para adorar o nome do Senhor, nosso Deus, nesse momento, e logo após a irmã Catiane, com a oportunidade. Santos irmãos, com a paz do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver
começo e o fim, o começo e o fim. Os três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou tão feliz de ver todos vocês aqui. Eu comentei com a Simone, eu disse: Simone, será que vai vir? Simone, gente. Aí eu disse: Simone, será, Simone? A Simone vai vir sim, Macatiane. Aí eu fiquei assim: será quantas pessoas? Aí eu disse pro Alex pegar as cadeiras, eu digo: traz 30. Né? Mas eu achei assim que, mas desde já eu fico muito feliz por ver todos vocês aqui. Muito obrigada por ter vindo, não é? E eu gostaria de apresentar uma parte da minha família, uma parte que vocês ainda não conhecem, não é? Por gentileza, meu povo, ficam de pé aí. A minha igreja conhecer vocês, aê, muito bem, sobrinho. É aquela senhorinha linda lá, minha mãe, ó. Minha irmã, minha sobrinha e sobrinhos, muito bem. Sejam bem-vindos, meu povo. Hã? A irmã Adriana está dizendo aqui. E a filha, o neto e o meu genro, cadê eles? Aqui, o da mídia. E os meus irmãos. E eu quero apresentar também uma pessoa muito, mas muito especial para mim. Todos vocês são especiais para mim. Mas uma das pessoas que fez parte desse processo da minha vida, ele tá bem aqui, o seu Antônio, tá bem aqui a Nelly, que veio, não é? Eles são da Igreja Batista, assim como a minha mãe, não é?
E eles fizeram parte da minha história, eles conheceram um pouco da minha história. E eu quero dizer para vocês, e todos vocês sejam muito bem-vindos, obrigado por ter vindo. Mas quando eu citei a Nelly, mas o seu Antônio, eles viram um pouco da parte, não é? O que aconteceu comigo. As pessoas mais próximas a mim, eles sabiam, falavam sempre lá em casa. Eu dizia assim, se eu morrer sem fazer um curso de graduação, vocês vão me ver no caixão de cara bem ruim. Quando alguém se aproximar, eu falava aqui dentro de casa, né? Quando alguém se aproximar e dizer, meu Deus, que defunta feia, cara ruim é essa? Vocês podem dizer assim, é porque ela morreu e não fez um curso de graduação. Claro, tudo isso brincando, gente. Mas Deus, o nosso Deus, ele ressuscita sonhos, não é, meu lindo da vovó? Olha que coisa mais fofa. Enfim, Deus, ele ressuscita sonho e ele realiza sonho, não é? E aí teve um tempo, eu ainda estava lá no Monte da Transfiguração, e o pastor Jairo lá numa pregação, eu estava tão xoxa, capenga, lá atrás, triste. E aí ele disse assim, ei, Deus está mandando te dizer que ele vai realizar o teu sonho. E aquilo bradou dentro de mim, assim, de uma forma, eu disse, é comigo? Aí eu disse, mas que sonho? Aí veio, estalou assim na minha mente, rapidinho. Preciso fazer uma graduação. Eu digo, será que eu vou conseguir? Fui pro serviço no dia seguinte, no calçadão, né, Nelly? Minha amiga do calçadão. E aí, no dia seguinte, passou umas meninas entregando uns panfletos da Uniplan, assim que a Uniplan chegou aqui em Bacabal. E aí eu fiquei, elas entraram na loja, eu peguei o panfleto, aí eu disse assim, será? E aquilo bradou rapidamente na minha mente. Aí eu olhava assim, porque eu sempre fui muito medrosa, gente. Se tem uma coisa que me perturba, que tira meu sono, é conta. Eu tenho pavor de conta de mais de 6 vezes, porque eu preciso dormir. Quem me conhece sabe que eu parcelo no máximo 3 vezes, nada de 12 vezes, que misericórdia. E aí, eu fiquei pensando, quando eu cheguei em casa, eu disse assim, olha aqui, Alex, ainda chegou lá colocando esses panfletos, aí eu fiquei assim, eu tenho tanta vontade de fazer, ele disse, pois faz. E aí eu olhava pra mim e as condições, eu dizia, agora não dá. Mas aí, algo dentro de mim achou-se agora. E embarquei nessa aventura. Meus irmãos, foi tudo tão, no começo, uma maravilha. Primeiro período, segundo período. Quando chegou o terceiro período, as coisas foram ficando um pouquinho mais difíceis. As coisas ficaram um pouquinho mais arrochadinhas. Aí lá vem o que? A pandemia, né? A pandemia, Alex desempregado, eu lá no calçadão, e tinha aquela parte de lockdown, ficamos um tempo parado, enfim, nós estávamos só na misericórdia do Senhor. E desde antes, aí já vinha atrasando alguns boletos. Eu digo, meu Deus, meus irmãos, eu não tinha só um boleto, parecia uma apostila, de tanto boleto que foi uma coisa ocasionando outra coisa, porque quando a gente começava a vender, não era, Nelly? Tinha semana que nós podíamos botar a banca, tinha outra semana que era outra pessoa, enfim, foi assim uma coisa bem... E aí, as coisas foram ficando bem difíceil. E aí, depois, Alex pegou o Covid bem no ponto central. No cerne, assim, da história, tipo... 2 dias depois, eu tinha que entregar o meu TCC para a gráfica, né? Tem que ser pelo menos 3 dias antes, que é para eles... Enfim, meu irmão, eu não tinha nenhum centavo. E quando eu ia para a faculdade, eu orava e digo, Senhor, não deixa me cobrarem não, Jesus, porque tu sabe que eu tô devendo, mas tu sabe que não é porque eu quero. Tu sabe das minhas condições. E eu vou ficar muito triste se a coordenação me chamar e me cobrar. E todos os dias, quando eu entrava na faculdade, eu já ia assim de cabeça baixa, mas eu ia. Tá ali a minha irmã, Cássia fazia faculdade comigo, a minha irmã me deu assim uma força, não é, tremenda. Teve um momento, nesse momento eu quis desistir. Aquela dali, ela ficava lá na banquinha, às vezes a gente ia conversar e ela me, Catiane, vai dar certo, tá terminando.
Tá terminando, vai dar certo. E aí a gente prosseguimos. No dia de entregar esse TCC para a gráfica, eu não tinha um centavo. Eu lembro que era para me pagar R$90. E aí eu digo, meu Deus, e agora? Socorro, Deus. O Alex estava aqui em casa, sem fôlego, com febre, doído. E estava aí a sogra cuidando dele aqui. E a minha mãe lá na casa dela, tremendo com medo, porque se eu pegasse Covid, eu ia morrer, asmática, né? Tem até uma história que a minha mãe disse assim, vem embora pra cá, deixa ele aí. E aí eu disse, mamãe, como é que eu posso fazer uma coisa dessa, abandonar meu marido? Aí ela disse, pois tranque ele num quarto bem, deixa ele sair, não, porque ele vai passar pra ti. E aí Deus foi assim, tão bom comigo, e eu disse assim, meu Deus, e a quem que eu vou recorrer nesse momento? Quem eu vou recorrer nesse momento? Automaticamente Deus me fez lembrar do meu cunhado, do Júlio César, lá da peixaria. Alguns aqui conhecem. E aí eu mandei uma mensagem para ele, ele não atendia, eu liguei. Aí eu disse assim, meu cunhado, tem misericórdia de mim. O meu trabalho de 4 anos, meus estudos, depende só disso aqui. Eu preciso que você invista na sua cunhada e me preste esse dinheiro para me poder levar meu TCC para a gráfica. E aí ele disse assim, pois vem aqui, eu ia até comprar uma mercadoria, mas vem que eu te empresto. E aí eu só peguei a bicicletinha aqui e fui, não é? Então, meus irmãos, resumindo, deu tudo certo. E aí no dia da festa, eu estava tão feliz de ter terminado, de ter concluído. Vocês não sabem quantas noites intermináveis eu só chorava. Eu só chorava. Eu sempre tenho, eu sou muito chorona, mas tem momentos de dor tão grande assim que você diz assim, eu não podia mais nem sufocar a minha mãezinha que me ajudava em tudo. E aí tinha dia que na minha casa, de momentos assim de desespero, que eu olhava para um lado, olhava para o outro e só, enfim, escassez. Eu lembro que quantas vezes eu não peguei uma almofada e colocava aqui na minha boca e gritava. Porque o meu vizinho não podia ver o meu sofrimento. Tudo bem, todo mundo me vê sorrindo, tá tudo bem. Não é? O que importa é que o povo tá vendo que tá tudo bem. Mas só Deus sabia o que tava aqui dentro de mim. Lá fora ninguém me viu sisuda, com a cara ruim, era sempre sorrindo. Mas dentro de casa. E eu não conseguia dormir, quem dorme é meu marido. E não tem esse que tira o som dele. E eu dizia, meu Deus, como tu consegue dormir? Não é? Tá tudo faltando. Enfim. E aí, na conclusão, tem sempre aquela festa, né? Tem sempre a festa, tem sempre... tem que colocar aquele jaleco, não é? E a minha filha, cadê? A minha filha Priscila tá ali. Eu lembro que o povo pagou, as meninas lá, metade da minha sala, pagou fotógrafo e tudo para tirar foto. Eu não podia nem pensar nisso, né? Eu queria era terminar. Eu já ficaria feliz em terminar. E aí, nesse dia, a minha filha sabia o quanto era importante para mim de levantar, de colocar aquele chapéu na minha cabeça, de usar aquela beca. E ela disse assim, mãe, vamos alugar sua beca. Eu digo, não. Aí ela disse assim, vamos ali na rua. E aí a gente foi direto para a alugadora. Quando chegou lá, disse, minha filha, não gaste seu dinheiro comigo, não. E a minha filha bem ali. Ela alugou a beca. Ela comprou um anel para mim. Mas me maquiou. E foi ser a minha fotógrafa. Aquele bem ali, o meu marido. Ele foi todo lindo. Ele tava lá, eu tava lá dando uma de chique. Não sabia? Vocês, os bastidores, não sabia. Mas ele ali segurando a minha roupa e a minha filha lá me ajeitando e tirando foto. Enfim, deu tudo certo para a glória de Deus. O Senhor, Ele honra. Não é? Quando os céus, quando nós oramos, os céus se abrem. Irmã Catiane, quanto tempo faz isso? E eu disse, meu Deus, quando tudo isso passar, oferecerei um culto em ação de graças. E aí, o que aconteceu? Isso foi em 2022, hoje estamos em 2026. Então... pois é, né? Mas as lutas continuam e passa rápido. E aí as pessoas, eu digo, esse ano vai dar. Esse ano eu vou fazer.
Não, esse mês vai dar. E aí foi passando 1 ano, 2 anos, tem quantos anos, irmão Adriano? 4 anos. 4 anos. E aí eu disse, é hoje o dia. Para concluir bem aqui, que também faz parte da minha história. Logo em seguida, a minha filha também se formou. Eu lembro que ela disse assim, mãe, eu vou noivar. Eu digo, sim, pode noivar, mas casar só depois da formatura. Você se forma, depois pode casar. Porque eu tinha isso comigo, eu digo, ela tem uma profissão, uma formação, aí pode casar. E foi o que aconteceu. Minha filha noivou. E depois veio outra parte também bem interessante. O casamento. O casamento. Quando a gente planeja as coisas assim, a gente, pelos olhos da fé, vai dar tudo certo, enfim. Mas aí quando vai chegando mais perto, é danado para acontecer outras coisas, não é? Próximo do casamento da minha filha, ela ia casar, ela casou ali no SAI, naquele espaço lá do SAI. E aí, uma semana antes, porque ela queria o ar livre, não é? Uma semana antes, aí foi no mês de agosto, filha, setembro? Setembro. Com essa quintura que tá lá, pegou fogo, entendeu? Queimou. E aquelas árvores, o cenário se foi. E ela pegou e disse, mãe, e agora? E agora? E aí a gente ficou preocupado porque ficou faltando outras coisas também, de buffet, outra coisa, que a gente vai se preocupando, a gente faz um orçamento e sempre, não é? Acaba saindo. E aí, ela disse assim, aí a mulher que ia arrumar lá, né, não é da decoração, foi lá e disse assim, mulher, pois aqui vai ficar bonito, vai ficar tipo assim um cenário meio que rústico. Vocês acreditam que para a glória de Deus, eles fizeram uma decoração lá, mas tão linda, que aquilo lá que ficou meio que sapecado, meio queimado, aquelas palmeiras, aqueles bambu, gente, ficou tão lindo, combinando com aqueles pallets rústicos, aquelas flores, ficou lindo para a glória do Senhor. E aí eu lembro que a minha amiga dizia assim, Catiane, quando é para formar família, o Senhor, Ele honra a nossa fé. E para a glória do Senhor deu tudo certo. O buffet foi pago, o vestido, tudo. E o cenário que parecia que ia ser um deserto, uma insolação, deu tudo certo. Tudo certo. Logo mais, lá vem o nascimento do meu lindo ali, do meu príncipe. Fofo. Eu falo horrores. Então, o nascimento do meu lindo ali, eu lembro que antes da Priscila engravidar, eu tive um certo desconforto na barriga, que eu fui parar no pronto-socorro, gente, o que era aquilo? Mas me doía tanto. E aí, eu dizia assim, eu pensei que eu ia pra glória. Lá, eu na observação, e vazando tudo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Eu digo, eu vou morrer. Eu lembro que eu fiz uma oração e disse, Senhor, não me deixe morrer. Eu ainda nem vi meus descendentes, nem vi meus netos. E aí logo mais eu melhorei. E aí o nascimento do meu lindo ali, do Thales, foi assim planejado, nos mínimos detalhes, que meu genro e ela ali, eles tiveram esse cuidado de planejar tudo. Só que o inimigo, ele tá sempre, não é, ao nosso derredor, ali procurando uma brechinha, não é? E aí, no pós-parto, a minha filha teve uma complicaçãozinha, mas eu orei. E antes do nascimento do meu neto, eu lembro que eu encostei na padaria da irmã Nicinha, eu ia pro serviço, comprei lá um bolo e ela disse assim, tu já tá orando? Aí eu fiquei assim, eu disse, como assim? Tu já tá fazendo tua campanha de oração pro nascimento do teu neto? Eu disse, sim, eu já tô fazendo, eu não sei mais nem o que eu faço de campanha de oração. Automaticamente o Espírito Santo falou no meu pensamento e disse, pois agora faz de gratidão. E eu comecei uma campanha de oração. Aqui é só eu e eu mesmo. Eu e Deus. E aí eu disse, Senhor, eu vou ficar 21 dias, 10 louvores só de gratidão. E aí eu começava a clamar ao Senhor e cantar, não é?
E aí, depois foi que eu fui compreender. Por que dessa campanha de gratidão? Às vezes a gente faz campanha só pedindo, mas eu quero dizer a vocês, minhas irmãs, é tão importante você fazer uma campanha de gratidão ao Senhor. Quando você é grato a Deus pelas coisas que ainda vai acontecer, é como se você estivesse confirmando as misericórdias do Senhor na nossa vida. A fé não é acreditar em algo que você não está vendo, não é, irmão Elias? E eu comecei ali a clamar e a cantar, enfim. E aí depois que tudo passou, toda a turbulência que a minha filha passou depois do parto, eu entendi que grandes coisas o Senhor fez, que não, se não fosse através dos louvores de gratidão ao Senhor, eu não sei o que teria sido da minha filha, porque foi muito difícil, mas ela está ali, ó, para a glória do Senhor. Então, essa é uma junção de de algumas bênçãos que o Senhor fizeram na minha vida. Eu fico imaginando, eu digo assim, eu não consigo me ver longe do Senhor. Eu acho que desde que eu nasci, eu já fui separada para Deus. Porque eu não consigo ficar longe dos caminhos do Senhor. Eu lembro que quando eu era mocinha, eu nunca dancei, eu nunca fui festa, eu nunca fui para lugar nenhum. E eu lembro que lá quando nós morávamos no interior, o pastor Paulo, o pastor Valberto, que fazia cultos lá na fazenda da minha avó, não é? E eu lembro que o irmão Augusto, ele disse assim, minha filha, e por que você não aceita logo a Jesus? Você não gosta de festa, não gosta disso, não gosta daquilo? Aí eu fiquei assim, eu digo, sabe que é mesmo? Não é? E desde então, louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor é o que eu mais anseio, é o que eu gosto de pertencer ao povo de Deus, eu gosto de sentir a presença do Altíssimo, não é? Eu sei que lutas vêm, mas nós conseguimos vencer, sabe por quê? Porque o autor e consumador de todas as coisas está conosco. Tá difícil hoje, não é? Foram noites intermináveis, mas elas terminam. O nosso deserto não é para sempre. A nossa escassez, às vezes, quando chega para nós, não é para sempre. Não é verdade? E é isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E um dos hinos que a minha filha cantou, quando naquelas noites bem sofrida. A Cássia ali sabe, quando a gente trabalha, que começa uma faculdade, é muito difícil, meus irmãos. Vocês não sabem o que é chegar cansada, exausta. Quem trabalha ali no calçadão, tem aqui só a Nelly e o seu Antônio, sabe o quanto é exaustivo ficar embaixo daquelas bancas o dia todo, sentado. Quando a gente chega, parece que a gente passou o dia na praia de insolação. E eu ia para a faculdade tão cansada, que ela dali também ia tão cansada, que eu dizia assim, meu Deus, será que eu vou aguentar? A minha mãe, quando eu ia na chuva, que ela me via passando na chuva, ela dizia, será que ela deve ficando? Depois de ver, inventa de estudar. Mulher tinha quieta em casa. Mas sabe por quê? A preocupação de eu adoecer. O meu marido, ele fez a faculdade juntamente comigo, porque na parte da tecnologia eu não sei, mas quem redigia, quem digitava, quem colocava todas as normas segundo a BNT era ele. Muitas das vezes ele dizia assim, a faculdade é tu que está fazendo. Eu disse sim. E aí eu escrevia laudas e mais laudas no papel, e a gente não tinha notebook, e ele digitava no celular, digitava no tablet, dizia o que tinha, porque tu sabe, né, Mailane, os trabalhos de faculdade não é só uma lauda, né, não é só uma folha. Quando se trata de um artigo ou qualquer trabalho, né, Raeli, é muito desafiador, e é tudo tirado daqui, porque a gente não pode acrescentar, né? Porque os professores, eles já sabem o que você faz se você colar alguma frasezinha de é plágio. Tudo tem que vir daqui. Agora imagine você passar o dia todinho naquele sol quente, naquela agonia toda lá. E aí, quando chegar que você vai para a escola e ter trabalhos, os finais de semana, eu mal ficava na minha casa.
casa. E quando eu ficava na minha casa, era cheio das amigas da faculdade, era fazendo trabalho, a gente ficava... Esse final de semana vai ser na casa de quem? Só fazendo trabalho. Sabe por quê? Porque o Senhor viu também que isso era importante. Se você tem a chance de estudar, ainda é tempo, meu povo. Sabe por quê? Porque uma vez eu vi o irmão Jacó, que foi isso que despertou em mim. Quando o irmão Jacó pregava na Reflexão do Dia, ele dizia assim, gente, vocês já imaginaram? Eu lembro de uma fala dele, ele falando assim, o Senhor te dá, digamos, 100 anos de vida aqui nessa terra. E você não fazer um curso universitário? Com todas as facilidades que está tendo, hoje em dia que está tendo oportunidade, né, Rose? Então, essa é a minha fala, e desde já, Jesus, muito obrigado, meu Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração, Paizinho querido, e muito obrigado. Amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? A gente ouvir isso, uma história de superação, né? Aquilo que Deus é capaz de fazer através das nossas vidas, quando nós damos assim lugar, né? Tem que se disponibilizar. Tem muita gente que quer conquistar as coisas, mas não quer o sacrifício, as renúncias. A Zélia, Catiane, ela estava dizendo, eu gosto muito da Catiane, queria estar lá com ela, mas não pôde vir, está lá estudando. Ela já concluiu a faculdade dela em arquitetura, aí está fazendo um curso no Senai. Ela era para entrar às 18 horas, mas ela vai 18h40, às 19h, sai 10 horas. Aí não tem o que fazer, né? No modo de falar, pegou e fez mais agora um curso. Ficou 3 dias sem ir, mas fazendo um curso até 10, 11 horas, 12 horas da noite. E eu fico olhando lá a luta. Não é fácil. Só que Deus honra quem se doa, quem se sacrifica, quem se esmera, né? É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar a sabedoria e o conhecimento, né? E Deus tem para dar para todos. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, como vocês acabaram de ouvir, todo esse histórico que a irmã Catiane nos contou aqui, é desse jeito mesmo. Mas hoje ela está aqui com a vitória dela nas mãos, agradecendo a Deus. Ninguém viu o choro. Catiane, eu passei por uma prova, agora dia 27 de julho. Essa foi a maior prova que eu já passei. Quando você falou que botava a boca no travesseiro para gritar, eu olhava para um lado e via o Caleb, eu olhava para o outro e via o Rian, e eu com vontade de gritar e não podia. O menino se grava de um lado, mas foi uma prova. Eu não vou contar agora, mas depois eu conto para os irmãos essa prova, mas foi a prova mais difícil que eu já passei na minha vida. E a minha vontade, Catina, era só de gritar, de soltar assim a voz mesmo, porque foi uma angústia tão grande que eu nunca tinha passado por uma angústia desse tamanho. E aí você falando de botar o travesseiro na boca para ninguém do lado do outro ou o vizinho ouvir os seus gritos, mas o mais importante de tudo é que aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas, né? Ele sonda o nosso coração, né? A Deus seja a honra, a Deus seja a glória. Às vezes na rua ninguém sabe o que a gente está passando, como a irmã Catiane acabou de falar, que sai fora, sorre para um, sorre para o outro, mas por dentro aquela angústia, aquele sofrimento, mas ela perseverou, foi fiel e Deus a abençoou. E assim como Deus fez na vida da irmã Catiane, Ele pode fazer na vida de qualquer um de nós. Amém? Vamos ouvir o genro da irmã Catiane louvando ao Senhor. Irmão Tiago, logo após o irmão Tiago, nós vamos ouvir também o irmão Alex, o esposo, com uma palavra. Glória a Deus, saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Toda honra e glória seja dada sempre ao nosso bom Deus. Estou aqui muito feliz, estava trabalhando aí, viajando o Maranhão todinho, né? Aí tinha até despachado que não ia dar para vir, mas em cima da hora Deus permitiu que a gente estivesse aqui. Aí eu cheguei aqui e ela falou, acho que tu veio, né? Ainda bem, graças a Deus, né? Deus marca tudo certinho, do jeito que tem que ser.
Eu digo que também faz parte dessa felicidade, né? A sua felicidade também é a minha felicidade, a felicidade de todo mundo, da família, da igreja. E quero dizer aos irmãos também que eu estou muito feliz, Deus tem nos abençoado, né? Conta todo mundo tem muita conta também. Às vezes a gente não dorme, mas Deus tem sustentado. Deus nunca tem deixado faltar, né, irmãos? Isso é o que vale, é o que importa. A gente passa por luta, por provação, mas com Deus é mais tranquilo, mais gostoso. E eu quero dizer que eu estou muito feliz também e quero cantar esse hino como uma forma também de gratidão, mas o que eu quero mesmo é falar do que tem acontecido, né, através dessa canção, falar o que tem acontecido, o cenário atual da sociedade, do que tem acontecido também conosco dentro da igreja, e que possamos refletir nessa noite sobre o atual estado em que nós nos encontramos. O amor de muitas pessoas esfriaram, e é isso que essa canção fala, que nós possamos refletir nessa noite e sair daqui transformados. Perdão. Glória a Deus. Tudo aconteceu de uns tempos pra cá. Tem caso que até aqui eu não posso contar. O mundo está caindo num grande precipício. O conservadorismo agora é caso proibido. Ninguém pode expressar a sua opinião. A mídia assim divulga a grande evolução. Tem família moderna, não é mais ele e ela. E quem for de contra vai parar dentro da cela. Pureza agora é motivo de chacota. Tem que perder ligeiro pra tá no meio da roda. Os bailes estão cheios, é festa o ano inteiro. São os grandes brigando pra ver quem ganha dinheiro. É tanta CPI pra o povo assistir. É doença assolando e o povo igual UTI. O que é isso tudo? Será que é o fim do mundo? O povo está andando cego e surdo, sem ter guia no escuro. Mas bem no meio desse grande turbilhão há uma igreja consagrada, redimida, resgatada, marchando pra Sião. Santos lavados, redimidos, resgatados, que amam o pecador, mas aborrecem o pecado, e que não tem medo de expressar sua opinião. O certo aqui é certo e o errado tem perdão. Esse povo vai subir ao céu sem ninguém ver, e no meio das nuvens vão desaparecer. Enquanto isso, dando glória, a gente segue, sabendo que com a igreja ninguém toca, ninguém mexe. Louvado seja o nome do Senhor. Há de chegar o dia em que muitos irão procurar aqueles que faziam cultos, que pregavam, que cantavam nas ruas, e não encontrarão, porque estarão no céu. Aleluia. De uns dias pra cá aconteceram coisas que a gente olhou de fora e viu que a coisa era louca. Robô indo ao espaço, isso já é de fato. É o nome do mestre sendo assim banalizado. Passou lá na TV e todo mundo viu protestos que aconteceram em todo o Brasil. Crise no Ocidente, guerra no Oriente. É os homens se explodindo e matando muita gente. É tanta covardia lá em Santa Maria. Os universitários morrem por asfixia. O caso é tão sério, no Rio uma matança. Um louco entra na escola e mata lá 11 crianças. O rio Eufrates seca, cumprindo a profecia. A ciência desmente, diz que é culpa da Turquia. Tem missionário morto, nele atearam fogo. Querem matar para exterminar esta igreja e esse povo. Mas enquanto lutam para negarmos nossa fé, esta igreja não se dobra, se levanta e adora e continua de pé. Crentes santos e homens valentes, jovens e moças
diferentes, soldados de Deus que permanece fiel, que quando entra na briga, entra pra ganhar o céu. Pode ameaçar, inferno levantar, a ordem recebida é pra igreja marchar. Enquanto eles pensam que vão nos parar, a trombeta vai tocar e em Sião vamos morar. Amém, glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Eu quero ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 1, e versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto é bem claro, não importa a versão da sua Bíblia, mesmo a versão bíblica da Igreja Católica, trata da mesma forma e afirma dizer que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Quando se fala em salvar dos pecados, Mateus está querendo afirmar que os nossos pecados nos traz consequências. Está lá em Romanos 3, 23, que diz que o salário ou a recompensa pelos nossos pecados é a morte. E quando fala em morte, ela está se tratando das três mortes. Morte física, porque não é algo natural, é uma consequência do pecado. A morte espiritual, que é a separação de Deus. E a morte eterna, que é a pior consequência para aquele que morreu em seus pecados. Então Jesus, Deus, por nos amar, Ele nos possibilitou, através da sua graça, através do seu amor por nós, a chance de nós recebermos o perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. E o texto deixa bem claro, somente Jesus Cristo pode nos salvar dessas consequências. Somente Ele é o perdoador pelos nossos pecados. Há uma mentira muito popular no mundo, infelizmente, as pessoas dão mais crédito à mentira do que à verdade. E a mentira mais popular que o mundo prega por aí é que você deve curtir a vida, porque a vida é curta. Isso é a filosofia que ensina, que compartilha nas escolas, e todo mundo agrega isso como uma missão de vida. Eu vou viver, eu vou curtir a vida, eu vou realizar todas as minhas vontades, porque depois que morrer, eu vou deixar de existir. Essa é a tática do diabo para destruir a vida das pessoas. Fazer você acreditar que depois que morrer, acabou-se. Mas isso é uma mentira. Na verdade, a Bíblia diz que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando você morre, a única coisa que vai para o caixão é a sua parte material, a sua parte física, junto lá com as vestimentas que colocaram sobre você. É a única coisa que vai para o caixão. Quando você morre, a alma e o espírito deixam o corpo. E a outra mentira que ensinam por aí é que a alma fica vagando na terra. O pessoal vê a alma de João, de Pedrinho, de Michael Jackson, e vê a alma de todo mundo. Mas isso é uma mentira e também é uma tática do diabo para acreditar que você ainda vai viver aqui na terra mesmo após a morte. Mas a Bíblia afirma em vários versículos de Gênesis e Apocalipse que existe dois destinos para a alma. Ou é no céu para habitar na presença de Deus por toda a eternidade, ou é no inferno para sofrer junto com o diabo e os seus demônios. E talvez se eu perguntasse aqui para quem não é crente ainda, qual você escolheria? Provavelmente, se você é sã, não tiver nenhum problema de distúrbio mental, você vai dizer, eu quero ir
Para o céu. Só que para ir para o céu é um valor muito alto, que nenhum de nós tem capacidade para pagar. Alguém pode afirmar e dizer que merece ir para o céu. Ah, eu mereço ir para o céu. Eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. Não é por causa da fé dele, mas ele acredita que é pelo seu bom comportamento. Eu pago as minhas contas, eu me entendo com o meu vizinho, eu não matei, eu não roubei. E ele começa a se justificar como merecedor da salvação. Só que a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras. Você pode ser o homem mais rico do mundo e doar toda a sua fortuna, você não vai ganhar salvação por isso. Você pode ter o melhor caráter, você não vai ganhar a salvação por isso. Isso é um dever e uma obrigação de todos nós, ter um bom caráter e ajudar o próximo. Mas isso não compra a minha passagem, não me habilita para receber o perdão dos meus pecados e a salvação da minha alma. A Bíblia diz que tudo isso que nós fazemos é como um trapo de imundícia, não tem valor nenhum. Ou seja, se alguém merecesse ser salvo por ser uma boa pessoa, ninguém seria salvo. A Bíblia mesmo chega a dizer, bom só Deus. Mesmo que a gente faça uma coisa boa, a gente está tentando fazer alguma coisa que nos beneficia, aliviar a consciência, se parecer bonzinho para alguém, pode ter uma leve hipocrisia sobre isso. Então nós não temos poder para comprar a nossa ida para o céu. Porém, eu costumo dizer isso aqui para todo mundo, como exemplo, alguém que poderia ter uma vontade de ir para o Japão, e lá a viagem de ida seria 10 mil, hospedagem mais 10 mil e 10 mil para voltar. Seria um absurdo para uma pessoa, né, que ganha um salário mínimo para fazer uma viagem dessa de 30 mil reais e assim por diante. Porém, aparece uma boa pessoa de bom coração e oferta isso para você. Olha, está aqui a passagem, ela está dando a passagem. Pega aqui a passagem, com ida e volta, hospedagem e alimentação, tudo pago. E a pessoa pode até argumentar, mas eu não tenho condição de pagar por essa passagem. Não se preocupe, já está tudo pago. A única coisa que você deve fazer é aceitar ou não. Do mesmo jeito Jesus fez por nós. Já está tudo pago. A única coisa que você pode fazer é confessar a Ele como seu Senhor, Salvador, ou não. Mas esse confessar não é simplesmente da boca para fora. Se você andar por aí pregando, como a gente tem costume de fazer no evangelismo, todo mundo vai dizer, não importa qual é a religião, se ele é macumbeiro, o que for, ele vai dizer, eu creio em Jesus, ele mora no meu coração, mas as suas ações, o seu modo de vida, revelam que você ainda não nasceu de novo, que você ainda não é filho de Deus. Porque isso aí é outra mentira que o mundo prega por aí. Diz que todo mundo é filho de Deus. Aonde que está isso na Bíblia? Pode ser a Bíblia que for, não tem isso. A Bíblia diz e afirma, todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos nós somos filhos de Deus. Aí ela chega a afirmar, aquele que entregou a sua vida, se desfez do pecado, do mundo e da própria vontade, e entregou a sua vida para Jesus, para servir Ele como seu Senhor e o seu Salvador, não só tem o perdão dos seus pecados, como tem a garantia de vida eterna, como agora você faz parte da família de Deus. A Bíblia diz que agora sim você é filho de Deus. Para encerrar, irmãos, a gente aqui, principalmente no nosso país, eu acho que não tem ninguém por inocente, que quando morrer, que se colocar de joelho diante de Deus para receber o seu julgamento, dizer, mas eu não sabia que era necessário abandonar o pecado, que era necessário abandonar o mundo, porque eu achava que só dizer que eu creio no Senhor era o suficiente para eu ser salvo e receber o perdão dos nossos pecados. Isso é outra mentira. A verdade é
que a gente precisa estar preparado para a morte. Alguém pode achar isso um absurdo e dizer assim, preparado para a morte. Irmão, você está me falando de deixar logo o caixão pago, o terreno pago, para não deixar o prejuízo para os meus familiares. Na verdade, todos não deveriam fazer isso, né? Aí o cara morre e ainda deixa o prejuízo para a família, né? Pagar caixão, roupa e o terreno. Mas não está se tratando disso. Eu estou me referindo à morte eterna. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, você vai receber a recompensa pela vida que teve. Se foi uma vida de obediência e fé verdadeira em Deus, a recompensa é a vida eterna na presença dele. Porém, se foi uma fé superficial, da boca para fora, e achar que isso era o suficiente, eu amo Deus, eu adoro Jesus, e Ele mora no meu coração, eu quero dizer para você que você está se iludindo, e você pode se deparar numa situação que não tem mais volta. Porque outra mentira que andam pregando por aí é que depois de morto ainda resta esperança. Acender uma vela do sétimo dia, fazer uma missa, orar por quem já morreu, é uma besteira, é uma tolice, é falta de conhecimento da palavra de Deus. Ou você recebe a salvação e o perdão dos pecados enquanto está vivo, ou depois não tem mais solução. E a gente nunca pode deixar para amanhã, porque tem um ditado popular que também é bíblico, só que de forma um pouco diferente, que diz que o dia de amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser tarde demais. Nosso amigo aqui, vizinho, estava bonzinho. Bom, conversou comigo um dia antes, normalzinho, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada assim, de repente faleceu. Né? Então a gente precisa estar preparado para a morte. Não diz o ditado por aí que para morrer basta estar vivo. Não deixe para amanhã a melhor decisão da sua vida, que é ter Jesus, não só como seu Salvador, mas também como seu Senhor. E isso requer o quê? Fé acompanhado de renúncia, fé acompanhado de obediência e verdadeira dedicação à sua vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a irmã Raira também? Cadê ela? Tá lá. Irmã Raira, com a oportunidade, adorando o nome do Senhor. Estava dando uma descansadinha ali. Pode tentar enxergar que o meu óculos deixei lá dentro. Que é atrás da caixa. Menino sabe, né? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode ser. Tiago, ajuda aqui no violão. Tem cabo? Tem? Cadê o cabo?
Aleluia. Irmãos, eu estava ouvindo, ainda cheguei ainda para ouvir a metade aqui, né? Da bênção da irmã Catiane. E eu admiro muito a irmã Catiane. A irmã Catiane e a irmã Socorro, elas se parecem muito, né? Nesse quesito de estar sorrindo, de estar sempre alegre, né? E a gente não sabe, assim, né? Nos bastidores. Só Jesus conhece. Mas isso é bom, né? A vitória das nossas irmãs, da irmã Catiane, a nossa vitória também, né? Graças a Deus, porque Deus, Ele é fiel, né? E Ele cumpre. E Ele cumpre o que promete, não é verdade? Aleluia. Louvado seja Deus. Parece que vai dar certo agora. Lá no chão estava eu. Aleluia. Esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Aleluia. Vamos com o violão, irmão. Não tá dando certo não aqui. Não sei para onde foi o payback, mas assim mesmo. Ferido, lá no chão estava eu, esperando alguém vir me socorrer. Quem por mim passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, me olhou e chorou. Me falou, vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o meu fim. Salvou minha vida e se foi. O meu grande herói, o meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. O meu grande herói era humilde, eu bem sei, mas do céu ele é o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte e me arrancou das mãos da morte. Eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. O nosso Jesus que olhou lá do céu para essa humanidade e viu que nós estávamos precisando de salvação. Esse é quem morreu na cruz do Calvário. Não foi Maria, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus, e Ele está aqui nesta noite para te resgatar, para te buscar desse lamaçal de pecado em que você está vivendo. Meu querido amigo, escuta esta noite a voz de salvação. Jesus está voltando. Você que está no cômodo da tua casa, ouve a voz de Jesus
desta noite. A vinda de Jesus se aproxima e o nosso herói, ele está aqui nesta noite, de braços abertos para te perdoar, de braços abertos para te salvar. Aleluia! Me disseram que enquanto eu estava lá, um viajante de bondoso coração, olha a nossa situação, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda compaixão, me olhou e chorou, com amor me falou, vai ficar tudo bem, olha só, o pior já passou, me pôs em seus braços, curou minhas feridas, das garras da morte ele me arrancou, sua voz tão suave, eu posso, você pode ouvir essa voz nesta noite, dizendo que ainda não é o teu fim, salvou minha vida e se foi. Meu grande herói, o meu grande herói, não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas do céu ele é o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte e me arrancou das mãos da morte. Eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói não tinha cavalo branco, armadura reluzente, nem espada e nem escudo. Meu grande herói era humilde, eu pensei, mas do céu ele é o rei, dono exclusivo de tudo. Meu grande herói mudou mesmo a minha sorte e me arrancou das mãos da morte. Eu nem vi o rosto dele. Meu grande herói, o meu amigo mais fiel, me salvou e foi pro céu. Jesus Cristo é o nome dele. Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Meus amados, hoje já foi falado aqui a palavra que dava para salvar o mundo inteiro, né? Porque nós sabemos que Jesus Cristo veio a este mundo e deu a sua vida por nós para nos resgatar do pecado, como o irmão pregou aqui nesta noite. E o que nós temos que fazer simplesmente é confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como Salvador. Como ele disse também, as pessoas dizem: ah, eu já sou de Cristo desde quando eu nasci. Eu já aceitei a Jesus desde quando eu nasci. Mas a palavra de Deus diz que tem que haver confissão. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. O culto hoje é de gratidão. Nós vimos aqui a irmã falar sobre as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre sua vida. Mas também teve as dificuldades, porque não existe vitória sem luta. Nunca se viu dizer que alguém ganhou uma batalha sem luta, sem lutar.
A palavra de Deus até diz que teve um exército que ganhou sem lutar, mas porque Deus estava à frente e venceu por ela. Deus sempre está conosco nos momentos difíceis. Deus nunca deixa o seu povo desamparado. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos. Para quê? Para que no momento certo em que seu servo precisar, ele está ali. Mas para isso Deus precisa que nós sejamos gratos a Ele. A palavra de Deus diz que Deus ama um coração que é grato. E às vezes nós pensamos que Deus não está nem dando atenção, porque nós temos conquistado uma coisa e não temos sido grato a Deus, mas Deus está sempre olhando para nós. E Ele não se agrada quando nós recebemos algo de sua parte e não somos gratos a Ele. Nós nos tornamos ingratos. Este momento aqui é um momento de gratidão. É assim que o povo de Deus mostra a gratidão a Deus, é assim. É se reunindo, é adorando, é louvando, enquanto que as pessoas do mundo fazem diferente. As pessoas do mundo, quando conquistam uma vitória, quando alcançam alguma coisa de boa, eles não lembram de Deus. Eles compram cervejas, eles compram carne, enchem o congelador de cerveja, enchem outro de carne, convida seus melhores amigos e Deus ficando para trás. O crente é diferente. O crente convida seus irmãos, às vezes faz um suquinho, às vezes não faz, como muitas pessoas não podem, mas a gente não olha para isso. A gente vai porque faz parte da alegria do povo de Deus, se alegrar com os que se alegram. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós não choramos com a irmã porque ela escondeu a dor dela, né? Contou só para Deus o seu problema e Deus estava ali e resolveu. Pois é, Deus resolve todas as causas. Deus é o Deus das causas impossíveis. Não existe problema que Deus não possa resolver. E todos nós aqui, que estamos aqui nesta noite, temos um testemunho de vitória. Todos nós que estamos aqui temos algo a contar que recebemos da parte de Deus. Eu particularmente, se fosse contar, a irmã usou ali um pouquinho de tempo. Eu passaria do tempo que ela usou e muito, porque é muitas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós somos gratos a Deus por tudo isso. E essa gratidão que nós estamos aqui nesta noite oferecendo a Deus, você também pode fazer parte dessa festa. Porque isso aqui é uma festa aos olhos de Deus. A nossa festa é diferente, não é com som, não é com zoada, não é com bebida, é só com glória a Deus, é com aleluia, é com adoração, é com louvor. E eu te afirmo nessa noite que Deus se alegra. Deus se alegra. E Deus se alegra também com o pecador que se arrepende. E a oportunidade nesta noite está de pé para você que ouviu esta palavra. Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte dessa adoração. O Senhor Jesus morreu não foi só por nós, Ele morreu por todos. E a porta da graça está aberta. E essa palavra eu sei que tem tocado no teu coração. Quando o irmão falou que nós temos que nos preparar para a morte, ele não quis dizer que nós temos que vestir uma roupa bem bonita, passar perfume e essas coisas todas e esperar a morte chegar, não. Nós temos que nos preparar, aceitando a Jesus, confessando a Ele como Salvador, nos arrependendo dos nossos pecados e andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Aí nós já estamos preparados para esperar a vinda do Senhor, que pode ser Ele vindo ou a gente indo. A vida do Senhor ela é representada pela morte também. A partir do momento que você fecha os olhos aqui nessa terra para abrir na eternidade, ali Jesus já voltou. E aí vai depender de você a situação que Ele te encontrou. Se Ele te encontrou andando nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele, a tua passagem para a eternidade, para gozar na eternidade, já está garantida. Agora, se for encontrado
fazendo o que não agrada a Deus, distante dos caminhos do Senhor, tu vai para uma eternidade, mas que não vai ser boa. Por isso, a porta da graça está aberta e o convite está aberto. Venha a aceitar a Jesus nessa noite. Aceite a Ele como Salvador nessa noite, porque o amanhã não nos pertence. Muita gente até tem planos para muitos tempos, para outros dias, mas às vezes amanhã já não amanhece respirando, porque isso depende de Deus. Ele quem dá a vida, é Ele quem tira. Todo o poder e toda a autoridade está nas mãos do Senhor. E o momento é hoje, a hora é agora, porque o amanhã não nos pertence. E o convite está feito. Aceite a Jesus como Salvador nesta noite, para que amanhã não seja muito tarde. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos, nós vamos cantar mais um hino, 570, da nossa harpa cristã. Quero convidar todos que estão sentados a ficarem em pé, enquanto a irmã Clara adora ao Senhor. Se você puder sair do seu lugar e até alguém, convidar essa pessoa para entregar a sua vida a Jesus, amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde.
Queridos, nós estamos caminhando para nosso encerramento. Como já foi dito aqui essa noite, tudo que nós ouvimos através das canções, da palavra, é suficiente para salvar não só essa rua, mas todo esse bairro e até mesmo toda essa cidade. Mas ainda de pé, quero chamar aqui a irmã Catiane para fazer aqui os seus agradecimentos, agora mais resumido, né, irmã Catiane? Olha, eu aqui de novo, meu povo, meus irmãos, né? Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que vieram compartilhar da minha alegria, né? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu quero dizer que eu chamei os demais da rua, mas, enfim, creio que aonde eles estiverem, que ouviram a palavra do Senhor, o Senhor vai lá e vai se fazer presente com eles de uma forma assim clara, não é? Desde já, meu povo, meu muito obrigado e obrigado, Deus! Glória a Jesus. Meus irmãos, quem mais precisa de oração? Quero chamar a irmã Catiane aqui, a família, esposo, filha, neto, genro, mãe, irmã, sobrinhos. Vem a família da irmã Catiane. Irmã Lúcia também, cadê a irmã Lúcia, Vera? Irmã Lúcia, sogrinha, vem para frente aqui também. Sogro. Quem mais precisa de oração? Amém? Vamos agradecer o Senhor. Verdade. Amém. Quem mais precisa de oração? Como já foi dito, a vitória da irmã Catiane é a nossa vitória, né? Até porque nós também fazemos parte da família da irmã Catiane, irmão Alex. Vamos orar, meus irmãos. Maria está falando que os irmãos que desejarem fazer um culto na sua casa, né, nos procurem, amém? Vamos aproveitar o verão, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que nós ouvimos nesta noite, pelo testemunho da Tua filha que ela nos contou, da forma como o Senhor operou na vida dela, na forma como o Senhor continua operando na vida, Senhor, de todos aqueles que em Ti esperam. Pai querido, continue com a Tua mão forte e poderosa sobre a vida da irmã Catiane, irmão Alex e toda a sua casa. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque o Senhor é bom e eternas são as Tuas misericórdias. Continue abençoando o Senhor, todo o Teu povo, os Teus filhos que vieram para este trabalho, os amigos que tão bondosamente estão nos ouvindo, mesmo que de dentro das suas casas, que o Senhor também venha recompensá-los, que o Senhor venha se revelar para eles, ó Deus querido, como Deus Salvador. Assim nós te suplicamos, ó Pai, e assim nós te agradecemos, no nome soberano de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado à equipe do Despertar com Cristo, irmão Elias, Joedson, Rogério, todos aqui presentes que estiveram conosco durante esse trabalho. Muito obrigado. Catiane disse que não é para sair ninguém, viu? Sentem-se, em nome de Jesus.